Olá, aqui é o professor Celso, passando aqui para fazer uma recomendação para vocês. Então, nesse Mãos ao Livro, eu vou falar um pouquinho sobre uma obra que recentemente eu finalizei a leitura, muito legal, uma obra muito interessante, que é Marco Aurélio, o Imperador Filósofo, do historiador francês Pierre Grimont. Essa é uma obra muito instigante que nos ajuda a refletir e contextualizar a principal obra, do Marco Aurélio, que são as Meditações. Então, assim, esse é um livro muito lido, ao longo dos anos aí, e é um livro inspirador que muita gente redescobriu ultimamente. E só que assim, a gente tem o costume de pensar que muitos filósofos, imperadores, reis, príncipes da história, muitas vezes eles tinham uma forma de pensar e outra forma de agir, naquele sentido da prática e da teoria muito bem especificada por Maquiavel, Uma coisa é você pensar de uma forma, agir de outra, mas aqui Pierre Grimont nos brinda com uma contextualização das meditações que nos leva a concluir e a considerar que o Marco Aurélio era justamente uma pessoa que vivia aquilo que está nas meditações. Então, quando o Pierre Grimont faz esse trabalho de contextualizar as meditações para a gente na época ali do Marco Aurélio, ele faz essa relação, ele nos mostra como a teoria estava aliada à prática. Então, o Marco Aurélio era exatamente aquela figura que aparece nas meditações. Pelo menos eu saí com essa impressão da leitura do livro, dessa biografia, excelente biografia. Outra coisa que eu achei bem interessante também foi quando o Pierre Grimont, lá no início do livro, ele fala que o estoicismo ele caiu como uma luva ali naquele período do primeiro século, segundo século ali, depois de Cristo, Então ele fala que, de certa forma, o estoicismo ele fazia um elogio implicitamente, ele tinha um elogio à monarquia, principalmente aquela monarquia helênica, muito idealizada dentro dos escritos de Homero, todo aquele período helênico monárquico era fruto de elogios ali do estoicismo romano. Então, quando você tem o estoicismo sendo difundido em Roma, a república ela já caiu, Então você vê justamente surgir essa parte da história romana imperial. Então o estoicismo, com o seu elogio à monarquia, no sentido de uma ordem, dentro da cosmovisão, dentro da dimensão natural das coisas, a monarquia ela faz sentido, porque você tem uma hierarquização de coisas, Então o estoicismo cai como uma luva ali naquele contexto. Então é muito interessante essa parte da história, e a gente vê também ao longo dessa biografia vários daquelas pessoas que lá no início do livro Meditações, para quem leu do Marco Aurélio, ele faz uma série de considerações, elogios às pessoas que
que influenciaram ele, né, assim, no aprendizado dentro da filosofia. Nessa época, muitos professores, né, eles não gostavam muito da filosofia, eles iam pela questão da lógica, e alguns, grande maioria, preferiam a retórica, a arte da retórica, né? Então o Marco Aurélio, por um tempo, ele também foi assim educado nessa dimensão da retórica, só que ele acabou se enveredando pela filosofia. É interessante que um dos pontos de virada que o Grimal escreve no livro foi justamente o contato de Marco Aurélio com os escritos de Ariston, né? Ariston foi um estoico, só que ele tinha uma maneira bem diferente de pensar, assim, no sentido de conselhos práticos para uma vida mais ética. Isso não quer dizer que ele era contra a ética, não é isso. O Ariston, ele tinha uma forma de pensar que era assim, quando você dá conselhos para agir numa determinada situação, aquele conselho só vale para aquela determinada situação. Então a ação que você vai tomar, ela às vezes não serve para outro tipo de ação. Então ele era contra essas medidas práticas da filosofia. Ele preferia entender as questões filosóficas, né, essa dimensão ética da filosofia, em coisas mais universais que fossem aplicadas a vários contextos. O Sêneca, em uma das cartas a Lucílio, ele vai mostrar justamente essa ideia do Ariston, mas vai se contrapor a ela. Ele vai falar que não, que alguns conselhos práticos para determinadas ações, né, para ações mais específicas, são válidos sim. Você não precisa ter uma dimensão somente universal das coisas para ser aplicado, né? Você pode ter sim essa dimensão mais universalista, mas você pode ter também conselhos práticos para você agir em determinadas situações. Isso não tem problema nenhum. E o Marco Aurélio vai beber muito dessa fonte do Ariston. E de outros também, né? Vai aparecer Máximo, vai aparecer os professores dele de filosofia e retórica, tanto grega quanto romana, né? Porque o grego era muito valorizado também, né? Os romanos tinham os gregos como um ideal. Então é uma obra fantástica, eu recomendo a leitura, tá? Fica aqui essa sugestão. É um livro assim que você lê, devora ele, porque é muito interessante. E Marco Aurélio é um daqueles autores que a gente tem que ler, né? Ele é um clássico, Meditações é um clássico, e eu acho que essa obra contextualiza todo esse escrito de Marco Aurélio de uma forma fenomenal. Fica a dica, até a próxima.